Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa TV Sintese. E no programa de hoje você vai ver como foi o ato alusivo ao Dia dos Professores. Vai entender por que professor e professora não querem receber parabéns por parte do poder público pelo seu dia, mas sim exigir respeito. Vai ter ainda a dica de um sensacional filme como de praxe e vai saber um pouco mais sobre o seu direito. E por falar nisso, que tal a gente começar o nosso programa com ele? Afinal, o direito é seu. Manda a vinheta! O direito é seu. Bem, hoje vamos tratar sobre a pensão por morte. Bom, quem tem direito a receber a pensão por morte tanto a nível de INSS como também do sistema próprio de previdência do Estado de Sergipe? Bem, os que têm direito legítimo para receber a pensão por morte são os companheiros e companheiras do dependente falecido, seja este homem ou mulher, ou os casais homoafetivos. Eles poderão serem casados ou terem união estável para terem direito ao benefício da pensão por morte. Terão também direito ao benefício da pensão por morte os filhos menores de 21 anos, os enteados ou também os filhos que possuem problemas de saúde, deficiência de estado grave que sejam dependentes do pai. Até 21 anos, todos são considerados dependentes. Acima de 21 anos, terão também direito à pensão por morte, desde que possuam doença ou uma deficiência intelectual ou mental grave e que garanta aí a sua dependência do servidor que faleceu. Os enteados também são considerados também como filhos dependentes também do servidor ou servidora falecido. Caso o servidor não seja casado ou viva em união estável e também não tenha filhos, podem ser também beneficiários da pensão por morte seus pais, desde que sejam dependentes dele, e seus irmãos também menores de 21 anos ou que possuam algum tipo de deficiência que também pode o eleger a receber o benefício. Esses devem provar a dependência econômica daquele que faleceu. É possível também receber uma parte da pensão por morte o ex-companheiro, a ex-companheira, o ex-marido ou a ex-esposa, desde que eles tenham recebido durante a vida daquele que faleceu uma pensão alimentícia ou qualquer valor de ajuda financeira para a sua sobrevivência. Outra situação bastante importante de falar aqui para vocês. Todo e qualquer valor da pensão por morte, seja a nível de Estado, pago pelo Estado de Sergipe ou pelo INSS, leve em consideração o teto da Previdência Social, que este ano é R$ 6.101,06. No caso agora do Estado de Sergipe, como é feita essa situação? Pois bem, dissemos o quê? Que os dependentes que têm direito à pensão por morte para o INSS também serve para o servidor público, para a lei da Previdência dos servidores públicos. Então, a diferença está em quê? Está no cálculo do valor. Bem, no Estado de Sergipe, o valor da pensão por morte será pago de que forma? O valor que o dependente, que o servidor que faleceu, ele receba ou na aposentadoria ou na ativa, ele vai deixar para a pensão por morte 60% desse valor e mais 10% por dependência, desde que o seu valor não ultrapasse o teto do regime próprio de previdência, como havíamos falado anteriormente, R$ 6.101,06. Bom, no Estado de Sergipe, ele permite a acumulação entre pensão por morte de servidores, no caso de professores, que possuem
e tem direito funcionalmente de 2 vínculos de professor, os seus dependentes poderá receber a pensão desses dois vínculos empregatícios dele. Porém, em um ele receberá 100% e outro ele receberá uma parte do valor dessa pensão, desde que vai ser levado em consideração o valor do que ele deixou, podendo ser pago de 10% a 60% desse valor da segunda pensão por morto. Então, é uma situação complicada após a reforma da Previdência e cabe a você, professor, você, professora, na necessidade de conhecimento do que se tem direito à pensão por morte, de como será garantida a pensão por morte, entrar em contato com o Sintese para maiores informações. O direito é seu. E no nosso quadro Cine Resistência de hoje, nós vamos apresentar o filme Um Fantasma Ronda o Acampamento, gravado com as crianças da Ciranda Saci Pererê, da Escola Nacional Florestan Fernandes, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. A obra é baseada no livro homônimo da escritora Maria José Silveira. O livro que inspirou o filme foi publicado em 2006 e é destinado ao público pré-adolescente. Na história, os Sem Terrinha descobrem a trama de um fazendeiro e seus capangas para assustar e retirar um acampamento do MST recém-instalado. Revero Ribeiro, militante que coordena as atividades culturais e artísticas na escola, participou do projeto desde a concepção. Abre aspas. É muito importante as pessoas de fora do MST terem contato com essa realidade, porque não é o que elas conhecem pela mídia. Ter contato com o filme vai revelar para a sociedade a luta a partir do próprio movimento. Fecha aspas, disse o militante. Para assistir, vocês já sabem, basta ir lá no YouTube, colocar o nome do filme, Um Fantasma Ronda o Acampamento, e bom divertimento para todos! No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Dia 15 de outubro, dia do professor e da professora, o Magistério Sergipano realizou um ato para exigir valorização e respeito. Vamos ver como foi. Na última quinta, dia 15, foi o dia dos professores e professoras, e neste dia, o magistério da rede estadual esteve em ato, na porta do Palácio de Despachos. O ato teve como objetivo mostrar que professores e professoras de Sergipe, no seu dia, querem comemorar sim, mas exigem respeito em relação às condições de trabalho e à valorização salarial. A ideia desse ato foi a deliberação da última Assembleia, que ocorreu dia 7 de outubro, no sentido da gente trazer um recado ao governo, que é preciso que haja uma política efetiva de valorização dos professores, daí a necessidade de retomar as negociações, de termos uma política efetiva de retomada da nossa carreira, que está destruída pelo governo Jacques e agora o governo Belivaldo. Preciso ter uma outra política para o magistério estadual de valorização. A reivindicação pelo fim do desconto dos 14% no salário dos aposentados, que iniciou no mês de abril. Isso está gerando uma descapitalização total no salário dos aposentados. E é preciso o governo respeitar aqueles que já prestaram serviço à sociedade, estão sendo desrespeitados pelo Estado. E também uma política de valorização e de cuidado com o retorno das aulas presenciais. Nós entendemos que as aulas presenciais devem voltar, mas somente devem voltar com todos os cuidados sanitários nas escolas para proteger professores, alunos e funcionários. Ao mesmo tempo, nesse momento de aulas remotas, é fundamental que tenha algum tipo de auxílio aos professores para que possam desenvolver essas aulas em suas residências. E nesse dia do professor, qual a mensagem que o senhor deixa para os seus colegas e também para a sociedade sergipana que está assistindo o TV Sintese? Aos meus colegas eu digo o seguinte, é preciso unidade de nossa parte,
porque a situação é muito difícil. O cenário de tentativa de desvalorização do professor, ela está em curso no Brasil e que é preciso a nossa união para que a gente continue lutando e lutando muito para que nós sejamos valorizados enquanto profissionais de educação. A sociedade, eu digo que nos apoie nessa luta por valorização, porque são os professores que formam as crianças, os adolescentes, de todos e todas que colocam seus filhos, confiam os seus filhos às escolas. Daí a necessidade do apoio que a sociedade deve e esperamos que nos dê nessa luta por respeito e valorização. Bem, ser professor, ser professora, no meu caso, é poder sonhar com uma sociedade menos justa, é saber que você tem, de certa forma, o poder de transformar a vida das pessoas, dos nossos alunos. A gente sente que eles são transformados à medida que a gente vai incutindo neles o sonho de uma vida melhor, de uma sociedade menos injusta. É isso. Então, assim, o que é que eu tenho a dizer aos meus colegas é que, assim, vale a pena sonhar, vale a pena continuar sendo isso que nós somos, né? Carregadores de sonhos. Porque, assim, é assim que eu me sinto enquanto professora, enquanto profissional da educação. Olha, a nossa mensagem de hoje é uma mensagem de luta, de ressentimento, né, por tudo que o atual governo estadual fez conosco, a retirada dos nossos direitos. E que os companheiros que estão aí na ativa, eles perseverem na luta, porque a luta é que nos vai dar o caminho da vitória. A mensagem que eu deixo, ela é um misto de otimismo, né, e também de pessimismo. Otimista porque eu acho que ao longo de tantos anos, de tantas décadas, a gente conquistou muita coisa, né, à custa de muita luta, né, de muito trabalho, de muita entrega, de muita doação, né, tanto em sala de aula como em espaços como esse que o Sintese construiu e constrói. Então a gente conquistou muita coisa, a categoria está mais valorizada, mas a gente sabe que ainda tem muito e muito a se fazer, porque a gente ainda continua sendo massacrado atualmente pelo governo Belivaldo Chagas, que não dá reajuste do piso, corta 14% todo mês dos aposentados, nossa carreira está destroçada, então ainda tem muito a se fazer, porque o cenário não é bom, apesar de tantos ganhos. E eu tenho certeza que a gente só vai conseguir comemorar mais conquistas a cada 15 de outubro e em todos os dias que virão, se a gente se unir e lutar com muita força, com muita fé e com muita raça. A mensagem que eu deixo para os meus colegas é que ser professor é ser transformação, é ser revolução, né? E essa transformação e revolução não se dá num indivíduo solitário, mas sim com a participação de todos, inclusive da sociedade, né? Porque a luta da escola pública, ela não é só da classe do professor, ela é uma luta da sociedade. Esse dia 15 de outubro, mais uma vez, parabenizar nós, professores e professoras, por um dia tão importante, uma profissão tão importante, que infelizmente não é reconhecida por nossos governantes. O que a gente espera, na verdade, é que esses governantes que estão lá no poder, às custas da sociedade sergipana, possam ter o mínimo de consciência para dar um pouquinho de dignidade a essa classe trabalhadora que tanto faz para o Sergipe. Somos nós que lutamos, que nos reinventamos, mesmo antes da pandemia, para dar um pouco de condição de ajudar os nossos estudantes em meio a tantos atropelos, tantos problemas. Infelizmente, não somos reconhecidos por esses governantes. Esperamos que eles tenham consciência e possam entender que educação não é gasto, educação é investimento. E investir em educação significa dignidade para a classe trabalhadora e para o povo sergipano. Queria deixar a mensagem que é importante que todos nós tenhamos a ciência, porque a consciência todos nós temos, do quanto é importante a nossa profissão
e de quanto é importante o nosso papel diante da sociedade. E mesmo diante de todas as dificuldades que enfrentamos com as condições de trabalho, com o desrespeito da nossa profissão por parte dos gestores, com o desrespeito por parte de muitas pessoas em relação ao que nós realmente somos, mas que a gente não perca a essência do que nós somos. Nós somos, segundo Paulo Freire disse, fazedores de futuro. E é em nossas mãos que está a responsabilidade de tornar o caminho para os nossos estudantes, para a sociedade, um caminho mais igual, mais justo e com mais oportunidade, principalmente para os filhos da classe trabalhadora. Então, nesse dia de hoje, 15 de outubro do professor, mesmo diante, professor e professora, de toda a dificuldade que nós estamos vivendo, de todo o desrespeito, desvalorização profissional, salarial, mas que a gente não perca a essência de que nós somos aqueles e aquelas que podem fazer do futuro do nosso aluno, do futuro da sociedade, um futuro melhor, mais digno e muito mais igual. Esse ato no dia 15 de outubro, no Dia do Professor, tem um simbolismo extremamente importante para nós, professores e professoras. Primeiro, porque é o dia de comemorar o nosso dia. E eu quero dizer aqui a cada companheiro, a cada companheira de profissão, o nosso dia precisa ser comemorado, porque nós somos profissionais. E nós temos uma profissão que ela é extremamente importante para a construção de uma sociedade justa e igualitária para todos e todas. Então comemoremos a nossa profissão. Mas esse é um dia também que a gente comemora e faz luta. Por isso estamos aqui no Palácio, fazendo luta. Cobrando do governo Belivaldo que respeite os professores, respeite os aposentados, que ele tem massacrado com um desconto de 14% nos seus salários. Respeite os professores quando ele vem desmontando a carreira do magistério e destruindo a nossa carreira. Respeite os estudantes, garantindo condições de ensino para que os estudantes tenham condição de aprendizagem. Respeite a educação pública, porque a educação é direito e é para todos e todas. Precisa ser garantido pelo poder público, precisa ser garantido pelo governo do Estado. É por isso que os professores não aceitam parabéns dos gestores, que vêm ano após ano massacrando a categoria de forma muito cruel. O que eles exigem é respeito e valorização. Assista agora ao nosso quadro Aconteceu na Semana. Luta dos Professores chega aos cinemas, dia 15, no filme Abraço. Vocês lembram que na semana passada eu falei para vocês que ia dizer como assistir ao filme Abraço? Pois bem, missão dada é missão cumprida. Vencedor de um dos festivais de cinema mais importantes do país, o CinePE, com o prêmio Melhor Filme pelo Júri Popular, o longa-metragem Abraço, dirigido por D.F. Fiuza, chegou aos cinemas e drive-ins no último dia 15 de outubro. No próximo dia 29, o filme estará disponível em plataformas digitais. O filme retrata o ano de 2008, quando os professores sergipanos travaram uma luta jurídica com o governo do estado para evitar a perda de direitos já conquistados. Segundo Fiuza, esta é a primeira vez que um filme de ficção é realizado com recursos da classe trabalhadora e chega aos cinemas para o grande público. O longa-metragem teve patrocínio do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe, Sintese, e parceria da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e da CUT. No próximo programa, eu vou trazer para vocês em quais plataformas digitais vocês podem assistir ao filme. Gente, eu garanto, não percam, vale muito a pena. O TV Sintese desse sábado vai ficando por aqui, desejando a todo mundo uma semana de cinema. A você, boa tarde e boa sorte. Tchau! Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade.